Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Maurício e hoje a gente vai fazer alguns exercícios de média geométrica. Vamos ver o primeiro? Uma população cresceu 10% em um determinado ano e 20% no ano seguinte. Qual foi o crescimento médio anual? Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos supor que a gente tem uma população de 100 pessoas. Depois de um ano, esse valor vai aumentar 10%. E a gente sabe que quando a gente quer imprimir um aumento de 10%, a gente precisa multiplicar esse valor por 1,10 ou 1,1, que seria o fator de correção para aumentar 10%, tá? 1 mais 10%. Pegando 100 e multiplicando por 1,1, a gente vai ficar com 110 pessoas. E aí esse valor agora vai aumentar 20%. Aqui a gente passou mais um ano e aumento de 20%, aumentar 20% um número, significa multiplicá-lo por 1,2. 1,2, 120%, é o quanto eu passo a valer depois de um aumento de 20%. 110 vezes 1,2, você pode fazer aí, você vai encontrar 132 pessoas. Eu estou fazendo isso aqui porque um erro muito comum que as pessoas cometem é, num problema desse, tirar a média aritmética do 10 e do 20. Bom, são 2 anos que eu tenho para ter a média por um ano, eu vou tirar a média aritmética. Vamos ver por que isso dá errado. Ó. Se a gente fizer 10% mais 20% dividido por 2, a gente vai encontrar 15%, que seria a média aritmética de 10 e 20. Tá? Vamos imprimir um aumento de 15% anual aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aquelas mesmas 100 pessoas, depois de um ano, a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1,15. Fator de correção, ou fator multiplicativo, para um aumento de 15%. A gente vai passar a ter 115 pessoas. Bom, vou colocar esse mesmo aumento para mais um ano. Ou seja, vou multiplicar de novo por 1,15. 115 multiplicado por 1,15 vai dar 132,25. Então o que eu consigo perceber aqui é que, caso a gente considere um aumento médio anual de 15%, a gente não vai chegar nesse valor aqui de cima. Então alguma coisa aí está errada, tá? Então a resposta desse problema não é média aritmética, tá? Bom, a gente está numa aula de média geométrica, então talvez o seu palpite agora seja falar média geométrica, né? Agora, vamos tentar fazer uma ponte, fazer uma analogia com as aulas de matemática financeira e as aulas de porcentagem, porque a gente chegou a usar esse conceito lá sem ter falado sem ter falado da expressão média geométrica. O que a gente está à procura aqui é de um aumento médio anual, né? Então o que eu vou procurar? Eu vou procurar qual é o fator de correção ou qual é o fator multiplicativo que eu vou aplicar no primeiro e no segundo ano. Tá? Então esse K é o meu fator de correção. Tá? Então eu peguei o 100, atualizei em um ano e atualizei de novo com a mesma taxa. E eu quero que isso dê o mesmo resultado caso eu tivesse aplicado primeiro o aumento de 10 e depois o aumento de 20%. Tá certo? Isso para a população de 100. Tá? Esse valor não importa, que eu suponho, porque esse 100 vai acabar cancelando aqui na equação. Tá? Então o que a gente está procurando aqui é o número K, tal que K ao quadrado seja 1,10 vezes 1,20. Ou seja, o nosso K é a raiz quadrada desse número. Tá? Agora, a gente já tinha feito problemas assim, só que agora a gente pode parar para olhar para essa expressão e reconhecer que esse K é a média geométrica desses dois fatores de correção. Tá? Bom, a raiz quadrada de 1,10 vezes 1,20, ou seja, a raiz quadrada de 1,32, você pode usar aí uma calculadora, você vai encontrar aproximadamente
1,1489. Tá? Bom, esse fator de correção indica um aumento de 14,89%. Então repara que tem que ser um pouquinho menor do que os 15% que a gente fez aqui na nossa média aritmética. Tá certo? Bom, vamos para uma segunda aplicação? Bom, vamos para o segundo problema agora. Um aluno tirou 1 na primeira prova e 9 na segunda. A média mínima para aprovação é 5. Para ser aprovado, qual deve ser a nota mínima da terceira prova? Bom, gente, o enunciado não é claro quanto a que tipo de média que a gente deve usar, tá? É claro que é extremamente comum o professor usar a média aritmética, tá? Ou então a média aritmética ponderada. Como a gente está tendo uma aula de média geométrica, eu coloquei aqui um caso B, caso o professor resolva, por acaso, usar a média geométrica, para ver se vai mudar muita coisa, tá? Embora não seja comum, eu mesmo já vi isso na minha faculdade, tá? É raro, mas acontece. Vamos lá. Qual seria a nota mínima caso o professor use a média aritmética? Bom, nesse caso, a média aritmética eu vou igualar a 5, tá? Então, vou somar aqui as 3 notas, 1 mais 9 mais x, que é a nota da terceira prova, dividido por 3, precisa ser igual a 5. Bom, multiplicando os dois lados por 3, a gente vai ficar com 15 aqui e 10 mais x do lado esquerdo. Ou seja, a nota mínima que o aluno precisa tirar é 5. Tirou 5, passou direto, tá bom? E caso o professor opte pela média geométrica? Bom, então eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de usar a média aritmética, eu vou usar a média geométrica, tá? Média geométrica das 3 notas vai ser a raiz cúbica de 1 vezes 9 vezes x. Esse valor precisa ser pelo menos o 5, tá? Bom, vamos elevar os dois lados ao cubo, porque aí a gente some com essa raiz aqui. A gente vai ficar com 9x do lado esquerdo, igual a 125 do lado direito, de onde a gente vai concluir que essa nota vai ser 125 nonos. Ou seja, aproximadamente 13,89. E olha só, geralmente as nossas notas vão de 0 a 10. Né? Então esse rapaz aqui ele não vai passar direto não. Né? Porque mesmo tirando 10, ele vai ficar com uma média menor do que 5. Tá? Ele precisaria tirar um pouquinho mais do que 10. Né? Então fica aí o nosso aviso, caso um dia você se depare com um professor que utiliza a média geométrica, toma cuidado para não tirar notas muito baixas no começo, tá? Senão fica difícil de você recuperar no decorrer do curso, tá bom? Te espero lá na próxima aula. Até a próxima, então.